das menininhas de 12, 13 anos? Difícil, né? Ou não? Ou é fácil? Né? Um jornal partidário, um jornal de um partido político, pode admitir um repórter que escreva um artigo assinado contrário ao ideário desse partido político? E ele pode sustentar que estava exercendo a sua liberdade constitucional de expressão? Né? E por aí vai. Né? Todas essas questões, eu gastei mais tempo do que eu pretendia com a parte teórica, mas é muito difícil não falar de tantas coisas. E depois do intervalo, o Lins está me sinalizando que já estamos na hora do intervalo, nós vamos então falar rapidamente dos 4 casos para tentar ver na prática como é que a gente pode operar esses mecanismos de ponderação a respeito dos quais o professor Thomas Bustamante já falou. Então, vamos para o intervalo agora, religiosamente, rigorosamente, senão o Lins vai exercer o seu papel com o brilho que normalmente ele exerce. Não vou usar aquele esquema do Alexi do professor Tomás, comprometimento fraco, médio ou forte, etc. Mas os senhores entendem, aquilo ali é uma tentativa de matematizar, né, aquilo que intuitivamente os senhores todos, nós todos fazemos. É até útil, eu acho que é interessante, porque a gente faz isso empiricamente, faz intuitivamente. Basta ver as fundamentações das decisões judiciais, a gente faz isso. Mas talvez aquele esquema seja útil para organizar o pensamento, para organizar o exame dos casos. Não vou falar disso e vou trazer casos em que, paradoxalmente, né, Dworkin versus Alexi, eu acredito nas decisões que eu propus, mas em alguns casos eu fui vencido. Né? Qual é a melhor solução para o caso? Dworkin? Quem tinha razão, eu ou a maioria? O ministro Francisco Fausto, do Rio Grande do Norte, que foi presidente aqui, sempre falava com seus assessores, alguns trabalham comigo agora, então por isso é que eu sei. Ele ficava muito vencido, ele tinha uma posição, digamos, um pouco mais próxima da posição que hoje está prevalecendo na semana do TST, mas ele trabalhou aqui na década de 90, ficava muito vencido. Mas ele falava, fulano de tal, a maioria sábia. Perdi, fiquei vencido, né? E pronto, e segue em frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a solução que eu preconizei, ou as soluções que eu preconizei aqui, podem não ser as soluções que os senhores pudessem dar ao caso concreto. Mas eu trouxe exatamente esses casos porque são difíceis, porque são casos problemáticos, problematizar as matérias. Indo diretamente ao ponto. Os senhores, quem tiver computador aí pode consultar nos arquivos eletrônicos, quem quiser consultar os arquivos impressos, eu acho que fica mais fácil. O primeiro caso foi um caso ainda de Minas Gerais, em que eu não era o relator no regional, eu era vogal, não era nem relator nem revisor. Em Minas Gerais tem o revisor, aqui no TST só tem o relator, não tem o revisor nos casos. Mas era um empregado de uma fundação de ensino e tecnologia de Alfenas, vinculada, era uma fundação vinculada à Universidade Federal, era um órgão federal, da Universidade Federal de Alfenas, e era vinculado ao Hospital Escola, a Faculdade de Medicina de Alfenas. E ele era enfermeiro. Vou contar o caso rapidamente. A importância dos fatos, né, na ponderação, é aquela questão. Não dá para fugir dos fatos. São os fatos que vão determinar os pesos relativos dos princípios em contraste. Isso aí é uma questão que o professor Thomas já falou muito bem, e eu não vou aqui repetir. Determinados princípios numa determinada circunstância prevalecem sobre outros. Os mesmos princípios que prevalecem num caso poderão não prevalecer em relação aos mesmos princípios do primeiro caso, se as circunstâncias fáticas forem diferentes. Isso aí é elementar. Isso aí, todo magistrado faz isso o tempo todo. Né? E é fundamental que o faça. A visão tem que ser artesanal.
não pode ser massificada, o molde. Aqui o maior perigo no Tribunal Superior do Trabalho são os moldes. Eu falo isso com a minha equipe, que é muito grande, o volume aqui é fenomenal. Embora nós sejamos um tribunal de teses. Então, é necessário realmente trabalhar com grandes conceitos, com moldes e tal. Mas o ministro José Luciano Castilho Pereira, que foi corregedor nacional antes de se aposentar, lá das Minas Gerais, com a sabedoria mineira dele, ele falava e fala, não há nada mais diferente do que um caso igual. Isso a gente fala o tempo todo, cuidado com o molde, cuidado com colocar um molde quadrado num buraco redondo. Não é? Mas é muito perigoso, mas é o nosso dilema. De qualquer maneira, aqui, esse empregado, ele era já de alguns anos enfermeiro desse hospital e começou a ter algumas doenças, algumas mazelas e tal, e acabou fazendo um exame e deu que ele era soro positivo, portador do vírus da AIDS, assintomático. Trabalhava num hospital. Isso foi ao médico do trabalho dessa instituição. E esse é o dado interessante. O médico do trabalho, imediatamente, esse médico do trabalho, o primeiro médico do trabalho, falou, o senhor está afastado. O senhor não pode manter contato com os pacientes do hospital. Embora seja assintomático e tal, o senhor está afastado. Como era um hospital-escola, não era uma empresa privada, e esse é o caso, essa é a dificuldade do caso, ele não foi mandado embora. Ele não foi discriminado. Se tivesse sido discriminado, era um caso fácil, eu não ia trazer o caso aqui. Não foi mandado embora. Ele foi para casa e continuou recebendo, enquanto fosse necessário. Quer dizer, o empregador agiu como um empregador civilizado. Não foi um empregador lá do primeiro mundo, da Europa, não é um empregador comum do Brasil, que mandaria embora, infelizmente, e deixaria para a prova, né? Se foi discriminação, se não foi, etc. Não houve isso. Só que o empregado, e aí a sutileza e a dificuldade do caso, não se conformou com essa decisão. Falou, não, eu estou assintomático. Me coloca em outro lugar onde eu não tenha contato direto com os pacientes, no atendimento inicial ou num serviço burocrático. Eu não quero ficar em casa sem receber. Ele se sentiu ofendido, ele se sentiu atingido por isso. Sem falar que numa cidade pequena, Alfenas, uma cidade média, pequena de Minas Gerais, todo mundo ficou sabendo, né? Por que ele foi afastado, por que ele estava em casa, etc. E portador do vírus da AIDS. Né? Isso na década de 90. Né? Não tinha ainda todo esse coquetel e tal, que hoje segura, né, os sintomas, etc. Tinha aquela pecha, né, de quase uma condenação à morte no início. O aidético, inicialmente, estava com um risco de vida enorme. Hoje, já menos. E o tempo foi passando e ele não se conformava, e ele fez requerimentos escritos. A narrativa aqui dos fatos, no meu voto vencido, os senhores receberam aqui o acórdão do TRT, do voto prevalente do relator, o juiz, o desembargador Eduardo Augusto Lobato, em 3 páginas, e depois meu voto vencido. Como vocês já sabem, eu fiquei vencido. Mas não foi tão simples assim. Os fatos são basicamente esses. Só que, com o passar do tempo, depois de vários requerimentos, ele, por alguns momentos, ele voltou a trabalhar. A escola, o hospital, a fundação, deixava ele trabalhar. Trabalhou no coral, trabalhou não sei onde, mas voltava a ficar afastado. E por determinação sempre do empregador. Até que ele não se conformou mais com isso, e ainda empregado, vejam que é um caso diferente, ele não foi mandado embora, ele entrou na justiça. E não foi mandado embora, o que é muito raro no Brasil. Né? Geralmente, quem está empregado e entra na justiça é mandado embora. Infelizmente, é o que sabemos que acontece. Mas ele continuou trabalhando, e ele entrou pedindo a indenização por danos morais. Não, eu estou sendo um pouco impreciso, já faz muito tempo. Antes disso, antes dele entrar, mudou o médico do trabalho, foi uma médica, uma nova médica. E a nova médica, quando o examinou, uns 2 ou 3 anos depois, falou, não, você está assintomático, você pode voltar a trabalhar. E mandou voltar a trabalhar. Aí, quando ele voltou a trabalhar, é que ele entrou na justiça. Ele falou, olha, eu fiquei 2, 3 anos sem trabalhar, estou ofendido, fui ofendido
quero uma indenização por danos morais. Pediu uma indenização alta, 100 mil, 200 mil reais. No primeiro grau, foi mal sucedido. O juiz deu uma decisão até bastante incisiva, falando, mas o que ele quer é mais o quê? O que ele quer mais? Ficou em casa, sem trabalhar, recebendo. Vejam o perigo da argumentação, que acaba sendo, né, um pouco ofensiva também. E ele quer mais o quê? Né? Ele recorreu para o Tribunal Regional do Trabalho, e aí o caso foi para a minha turma, 5ª turma do tribunal. O relator foi o juiz desembargador Eduardo Augusto Lobato, que fundamentalmente na decisão, no voto dele, está aí logo no início, ele entendeu que realmente não tinha havido nenhuma lesão ao patrimônio moral do empregado. Não se ouvira que a dispensa do empregado portador do vírus da AIDS sem motivação constitui ato arbitrário e discriminatório, mas não houve dispensa. Como bem salientou o julgador Acó, a ociosidade alegada pelo autor seria odiosa e justificadora do pedido indenizatório se a reclamada exigisse do autor o cumprimento da jornada de trabalho, obrigando-o a permanecer nas suas dependências, sem, contudo, dar-lhe trabalho. Nós temos vários casos em que a pessoa fica de castigo, né? Sem nada para fazer, dentro de uma sala, etc. Aí é fácil, é um caso fácil. A hipótese versada nesses autos, contudo, não dá ensejo sequer ao pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Ao contrário, o reclamante, durante mais de 5 anos, em que permaneceu em licença remunerada, exceto nos pequenos períodos em que prestou serviços à ré, tinha toda a liberdade para ocupar o seu tempo como bem lhe aprovesse. Não se pode perder de vista ainda que o reclamante, durante todo esse tempo, consentiu tacitamente com o afastamento do trabalho, e somente após a cessação da licença remunerada e seu retorno às atividades laborais, o que ocorreu em 2002, veio a juízo imputar à reclamada conduta discriminatória e lesiva ao seu patrimônio moral. No meu voto vencido, eu demonstro inicialmente que a defesa da reclamada, ao contrário, reconheceu que ele não se conformou, que ele continuou pedindo sistematicamente. Os fatos são incontroversos. Ou seja, se ele, o tempo todo, não se conformou, pretendeu voltar, e, quando mudou o médico do trabalho, ficou demonstrado que aquele afastamento inicial era injustificado, e ele voltou a assumir, voltou a trabalhar, mas assumindo uma função que não era perigosa para os pacientes, ele ficou na triagem, foi colocado num lugar seguro, vamos dizer assim, para todos. Eu me impressionei muito com a sustentação oral que foi feita por um colega magistrado do trabalho, juiz do trabalho, que tinha assumido a direção da assistência judiciária gratuita numa faculdade de Direito lá de Belo Horizonte, e ele foi muito incisivo, eu pedi vista, levei o processo e trouxe esse voto vista. Cito aqui doutrina do Luiz Otávio Linhares Renault, da Alice Monteiro de Barros, mostrando que os princípios da ponderação e da proporcionalidade em sentido estrito aqui não foram bem aplicados. Tem algumas anotações aí na cópia, né? Minhas, eu tirei a cópia com as minhas anotações. O afastamento do trabalho foi medida excessiva, irrazoável e desproporcional, por desnecessária e ofensiva à honra e à intimidade do reclamante. Havia medida mais moderada, adequada e proporcional à disposição da empregadora. Aí ela que tinha que ter aplicado o princípio da proporcionalidade no exercício do seu poder diretivo empresarial. Foi o entendimento meu a respeito. Lembrando também que o simples afastamento numa cidade pequena disseminou o fato, divulgou o fato para toda a comunidade. É verdade que eu também levei em conta que a conduta do empregador, nesse caso, não tinha sido uma conduta bárbara, uma conduta não civilizada, não tinha sido uma conduta violentamente contrária. Então, na hora de fixar o valor da indenização, por danos morais que eu entendia devida, eu levei isso em conta. Então, eu fixei aqui em R$20 mil, era a minha proposta de voto. R$20 mil e não 200 mil, como ele estava pedindo. Então, na hora de fixar o valor da indenização, claro que essa conduta do empregador também eu procurei levar em conta. Agora, que é um caso difícil, porque o poder diretivo empresarial aí foi exercido com mais parcimônia do que nos casos usuais. O tempo é que é muito curto, né? Mas eu trouxe esse caso para mostrar. O nosso colega, o que desempatou, o revisor, ele também pediu vista depois que eu apresentei meu voto vista, e quando voltou uma semana depois, falou que tinha ficado a noite em claro.
nesse caso, mas que acabou acompanhando o relator. Então, houve recurso de revista, denegado, agravo de instrumento, que foi negado provimento. Então, a decisão se tornou definitiva. Matéria fática, realmente é difícil chegar aqui numa instância extraordinária, num caso desse. Se bem que eu acho que os fatos estavam todos incontroversos, mas isso é uma discussão nossa aqui. Quando é que a gente pode entrar ou não no enquadramento jurídico dos fatos? Quando é questão de mero reenquadramento jurídico dos fatos, e aí nós podemos entrar, nós, instância extraordinária, ou quando, na verdade, nós temos que revalorar o conjunto probatório, e aí não podemos. Né? Aí não somos uma terceira instância. Nesse caso, eu não resisto, eu sempre faço uma pergunta. Quem é que daria indenização por danos morais nesse caso? A exposição foi muito rápida e tal. Quem é que daria? Depois eu quero ver quem não daria. E não vou ficar perguntando, é só uma enquete, realmente. Quem daria a indenização por danos morais nesse caso? A maioria. Estou brincando. Mas nem todos dariam, é brincadeira. Nem todos dariam. E a questão não é democrática, né? Afinal de contas. Mas é um caso difícil, né? Não resistir à brincadeira. Mas em geral, a maioria dá, mas teve turmas em que era mais apertado o placar, viu? Era mais meio a meio. É um caso difícil, realmente é um caso difícil. Esse caso, então, depende muito da valoração da dignidade da pessoa humana, não é? Se realmente há uma conduta ofensiva ao trabalhador, qual seria a alternativa. Eu acho que, fundamentalmente, qual é o aspecto, vamos dizer, empírico, intuitivo, que me levou a decidir dessa maneira. Eu acho que isso é o mais interessante, a gente discutir isso. Porque o resto é técnica. Por que a maioria de vocês também daria indenização por danos morais? Eu acho que, nesse caso, acho que o que me levou, eu imagino que a vocês também seria isso, a decidir dessa maneira, foi perceber que, nesse caso, havia alternativa para o empregador. Havia alternativa, uma alternativa menos gravosa, não é? Menos ofensiva à dignidade da pessoa humana, à privacidade. Se não tivesse jeito, não haveria como, claro, não se poderia exigir outra conduta. Não é? Mas, empiricamente, eu acho que é isso. De certa forma, nós pesamos. É o que o Alexis fala. São os pesos. Se havia alternativa menos gravosa, por que o empregador não agiu dessa maneira? Né? Houve uma ofensa, realmente, houve um prejuízo ao patrimônio moral desse empregado, desnecessário. Eu acho que, fundamentalmente, é isso que me levou a propor essa decisão, mas não foi a melhor solução, pelo menos né, em termos decisórios, não foi considerada a melhor decisão para o caso concreto. Segundo caso, está sendo chamado aí de caso Serasa. Esse caso está se repetindo cada vez mais. E, por coincidência, pura coincidência, na semana passada, mais um caso chegou à nossa segunda turma sobre o mesmo tema. E ficou para ser julgado agora, talvez nessa próxima quarta-feira, talvez na próxima. Vocês vão se dividir entre as várias turmas, talvez vocês assistam o julgamento desse caso. É um caso lá da segunda turma, o relator foi o ministro Renato de Lacerda Paiva, nosso presidente da segunda turma. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas fez a carreira no TRT da segunda região, São Paulo. E é o nosso presidente da segunda turma. Eu sou suspeito, que somos grandes amigos, etc., mas esse caso deu muito o que falar no ano passado. Era um caso, e eu trouxe aqui o acórdão dele, era um caso lá de Sergipe ou Alagoas, acho que é Sergipe, 20ª, né? 20ª região, Sergipe. Era um caso de um supermercado, uma rede de supermercados, que adotava como prática fazer uma investigação detalhada da vida financeira dos candidatos ao emprego, no Serasa, no SPC e coisas parecidas, para depois selecionar os seus empregados. E o Ministério Público do Trabalho não aceitou isso. Entrou com uma ação civil pública, com um pedido de tutela inibitória,
visando coibir essa prática, entendendo-a violadora da intimidade dos candidatos ao emprego, violadora dos direitos difusos, portanto, sem falar dos individuais homogêneos, dos afetados diretamente, mas principalmente aqui direitos difusos. Nós bem sabemos que o mesmo fato pode ensejar violações múltiplas, né, direitos difusos, coletivos em sítio distrito, e individuais homogêneos. A doutrina é muito tranquila a esse respeito. É tudo uma questão depende do tipo de pretensão, né? Os fatos têm efeitos múltiplos e variados. E aqui tem um problema, é que nós somos instância extraordinária. Muitas vezes, e as notícias jurídicas muitas vezes saem, a gente morre de raiva ou de rir, dependendo do caso, que às vezes fala, Tribunal Superior do Trabalho manteve uma justa causa, ou entrou nos fatos. E, na verdade, nós paramos no conhecimento do recurso de revista. Nós não podemos sair da valoração fática que já foi feita pelas instâncias ordinárias. Repito, não somos uma terceira instância. Não julgamos outro recurso ordinário. Nós muitas vezes não entramos nos fatos. Os fatos já estão, a moldura fática já está delimitada. E nós só enquadramos ou reenquadramos essa moldura fática pré-determinada ao direito, seja para verificar a existência de violação literal a dispositivo legal ou constitucional, ou para estabelecer qual é a melhor interpretação jurisprudencial a respeito de determinada matéria, havendo divergência entre tribunais diferentes. É esse o nosso papel. E aqui, o Renato é muito técnico, o ministro Renato é muito técnico, ele entendeu que não havia como conhecer do recurso de revista para reformar a decisão do Tribunal de Sergipe, do Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe, que entendeu, e aí o tribunal sim entrou no mérito, entrou no fundo da questão, entendeu que um empregador, para contratar alguém para o seu estabelecimento, para a sua empresa, não está impedido de ter acesso a dados públicos, dados que qualquer pessoa tem, no Serasa, no SPC, etc., para melhor selecionar o seu futuro empregado. Até porque era para contratar para a Caixa. E será que ele podia contratar ou poderia ser obrigado a não pesquisar e correr o risco de contratar uma pessoa com N débitos na praça, um devedor contumaz ou uma pessoa processada por estelionato, etc., etc., etc. Foi isso que o regional decidiu. E havia alegação de discriminação da lei 9.400, o número dela, 9.425, e, aliás, 9.029, perdão, 9.029 de 1995, e aqui, como se diz aqui na folha 3 do voto do Renato, é um trecho do regional. O cerne da questão seria aferir se a prática da empresa ré, ao eliminar os candidatos a serem admitidos que tiverem os seus nomes inscritos no SPC ou no Serasa, bem como os que possuem pendências judiciais ou perante a polícia, revelar-se-ia ou não como forma de discriminação. E a decisão regional, nesse caso, foi contrária. E o Renato, tecnicamente, entendeu que não havia violações. Vocês receberam as notas degravadas também do caso. Não sei se foram impressas. Foram? Foram. Vocês vão ver que a discussão, e aqui é bom vocês verem como é a discussão ao vivo e a cores, né, na sessão. Eu tive dúvidas, eu fiquei com receio na hora se haveria um registro de que a empresa também exigia ou verificava se as pessoas candidatas ao emprego tinham ou não reclamações trabalhistas em curso. Porque isso me parece que o Tribunal Superior do Trabalho, me parece, não, tenho certeza, o Tribunal Superior do Trabalho não admite. Tanto que mudou o seu sistema de busca, porque as empresas, há anos atrás, algumas empresas em São Paulo, no Rio, vendiam para as empresas interessadas em contratar pessoas listas dos reclamantes no Brasil inteiro. Então, bastava ser reclamante e não era contratado. Não preciso dizer que isso, né, é absolutamente discriminatório, fere qualquer princípio constitucional elementar. Isso foi mudado, o sistema de busca, é por isso que não se consegue hoje, pelo nome do reclamante, saber se a pessoa tem uma ação em andamento ou não. O ministro Francisco Fausto, quando presidente do tribunal, é que mudou
o sistema. Falou, não, isso não. Isso não tinha, isso não havia registro fático quanto a isso. Então, com muitas dúvidas, eu acompanhei o voto do ministro Renato Paiva. Ainda tenho dúvidas a respeito da questão geral, vamos dizer assim. Mas acompanhei. Isso deu uma repercussão muito forte na época na imprensa, vocês devem ter acompanhado. O Senado Federal fez uma comissão, uma discussão. O ministro Renato foi convidado a comparecer à comissão do Senado para explicar o seu voto. Ele estava em fase de embargos de declaração, ele declinou, falou, olha, como está em fase de embargos de declaração, o julgamento não acabou, então vocês vão me perdoar, pela LOMAN eu não posso me pronunciar sobre um caso em andamento. Foi bastante diplomático. Mas, de qualquer maneira, outros colegas foram, a professora Noêmia, a colega nossa, Noêmia, da 10ª Região, presidente da Amatra 10, foi, discutiu, é uma questão muito delicada. E eu não vou dizer que a solução é fácil ou que é simples, mas aqui teve o aspecto técnico. Há um outro caso que está em andamento, e eu já mencionei, de um caso do HSBC, lá do Paraná, que veio na pauta da semana passada, e novamente o Renato foi o relator, tem um aviso atrativo aí, caiu para ele, e é um caso em que, ao contrário, a decisão regional entendeu que essa conduta do banco era, sim, ilícita, era discriminatória. O banco estava averiguando a vida financeira dos candidatos ao emprego há anos atrás. Os processos no TST demoram muito a chegar a julgamento, então já faz alguns anos. E verificava a situação financeira desses candidatos para contratar para a Caixa, para função bancária. E o MPT do Paraná entrou com uma ação civil pública, conseguiu, no primeiro grau, uma antecipação de tutela, proibindo imediatamente que essa conduta continuasse, sob pena de multa. E o primeiro grau, além disso, além de proibir na sentença, confirmando a antecipação de tutela, essa prática, condenou o banco a pagar uma indenização por danos morais coletivos, entendendo que essa conduta, além de ilícita, é lesiva ao patrimônio moral da comunidade, da região, etc., etc., e mandou pagar. No tribunal, o RO do banco foi provido em parte. A conduta do banco continuou sendo reputada ilícita, a tutela inibitória dada em primeiro grau foi confirmada, mas retirou-se a indenização por dano moral coletivo. Foi retirado. Então, recurso de ambas as partes. Recurso de revista do banco contra a proibição da prática e o recurso do MPT contra a retirada da indenização por danos morais coletivos. Recurso de revista do banco foi aceito, teve livre curso. E o recurso de revista do MPT foi denegado no despacho de admissibilidade do regional. Houve, portanto, um agravo de instrumento do MPT, que foi, para a nossa pauta da semana passada, tanto o RR do banco quanto o AIRR do MPT. O ministro Renato, no caso do MPT, o agravo de instrumento, estava votando no sentido de negar provimento ao agravo, mantendo-se, portanto, o despacho denegatório do segmento do recurso revista do MPT. Na nossa turma, nós temos uma prática de, quando um de nós tem dúvida, basta 1 em 3, no agravo de instrumento, nós nos manifestamos, é uma prática informal nossa, claro, não tem base legal, mas nós fazemos isso. Basta ter dúvida que a gente abre o agravo de instrumento. A gente dá provimento ao agravo de instrumento, se for o caso, depois discute mais, até porque no recurso de revista tem sustentação oral, a parte pode ter mais facilidade para discutir o caso, e nós discutimos amplamente. Eu me manifestei nesse sentido. Não que eu tivesse já uma posição definida, mas me pareceu que, se fosse o caso de manter a condenação fundamental, quer dizer, o entendimento de que essa prática do HSBC foi ilícita, o dano moral coletivo seria quase que um corolário lógico e automático. Então, eu achei melhor discutir tudo. 8 ou 80, quer dizer, se for para tirar, tira tudo. Se for para manter, acresce o dano moral. Mas isso ficou pendente, eu não posso avançar mais do que isso. Eu já sei a proposta de voto do Renato no RR, mas eu não vou cometer essa inconfidência mineira. Não é?
Mas o caso ainda está pendente, então vai para o julgamento talvez na próxima quarta-feira. Mas há uma discussão séria, nesse caso, inclusive, tem uma discussão interessante, o banco argui que até 2010, e esse caso é anterior a 2010, essa prática, estava em vigor o artigo 508 da CLT, que vocês devem se lembrar, dizia que é justa causa específica do empregado bancário ele ter dívidas contumazes. E ele, de certa forma, estava apenas se prevenindo, para não ter que contratar uma pessoa que depois ele tivesse que mandar embora por justa causa. Então, o caso é complexo. É verdade que também há que distinguir. Tem um precedente que foi trazido pelo banco do ministro Barros Levenhagen, atual vice-presidente judicial do Tribunal Superior do Trabalho, que já foi diretor da Escola Judicial, já integrou o Conselho Consultivo, e é um caso muito interessante. Vejam só o que ele fez, a distinção que ele fez. Eu não estou aqui votando, realmente não estou votando no mesmo sentido, mas olha a ementa dele. Recurso de revista, ação civil pública, utilização pela empregadora de banco de dados mantido por empresa rastreadora de antecedentes criminais, violação ao artigo 5º, 10 da Constituição. Aí ele falou o seguinte, esse caso é de 2008, 2 situações distintas foram submetidas ao julgamento do Tribunal Regional. A possibilidade de a empresa exigir dos pretendentes a emprego a apresentação de certidões e atestados de antecedentes criminais e creditícios, e a viabilidade de a reclamada consultar antecedentes criminais dos candidatos em banco de dados formulado por empresa rastreadora, contratada para esse fim. 2 situações. Uma coisa é as certidões que a pessoa tem que apresentar, certidões negativas. Outra coisa seria contratar uma empresa especializada para rastrear dados criminais, etc. E ele prossegue. No tocante à exigência de apresentação de certidões e atestados de antecedentes criminais e creditícios pelos próprios aspirantes ao emprego, não se divisa qualquer vilipêndio constitucional ou legal, já que se trata de exercício regular de direito, amparado pelo artigo 5º, 34A e B da Constituição Federal, acesso à informação, mediante direito de petição e de obtenção de certidões. 3. Contudo, a reclamada, ao utilizar-se de banco de dados mantido por empresa rastreadora de antecedentes criminais, por ela contratada para esse fim, extrapolou a prerrogativa de acesso à informação, incorrendo em abuso de direito, que configura desrespeito à garantia constitucional de inviolabilidade, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, prevista no inciso 10 do artigo 5º da Constituição. Recurso conhecido e parcialmente provido. Nesse caso, a decisão regional tinha sido de absolvição da reclamada. E ele deu provimento parcial para condenar a indenização por danos morais pela segunda etapa, pela segunda parte, pela contratação de uma empresa específica. Não estou dizendo que essa vai ser a solução, não estou dizendo que essa é a melhor solução, mas vejam a delicadeza da matéria. Imaginem, por exemplo, se chegar à conclusão de que qualquer tipo de investigação e de conduta prévia da conduta do candidato ao emprego for violadora, se essa consulta for violadora do direito à intimidade, significa o seguinte, que, por exemplo, nenhum estabelecimento de ensino privado pode aferir se uma pessoa que ela vai contratar para ser monitor, segurança, aquela pessoa que toma conta dos disciplinários, sei lá como chama, não é? Pois é, vocês entenderam. Se não puder investigar a vida pregressa dele e colocar no meio das crianças, se fizer essa investigação, feriu a intimidade dele e dá indenização por danos morais. Será razoável? Não estou decidindo nada. Por outro lado, há decisões do Tribunal Superior do Trabalho parece que eu mandei pela via eletrônica, do ministro Pedro Paulo Manos, que saiu recentemente do Tribunal Superior do Trabalho, aposentou-se voluntariamente, em que o Banco do Brasil ele manteve a condenação, a indenização por danos morais do Banco do Brasil, porque ele fez essa investigação de candidatos à segurança bancária, através de empresas terceirizadoras.
dir-se-á, bom, mas a pessoa pode ter uma dívida muito grande, vai ser perigoso, pode ser vinculado a uma quadrilha e tal. Mas essa é a tese do banco. Mas, por outro lado, entendeu-se que não seria razoável. Vejam que é uma ponderação delicadíssima. É uma ponderação do caso concreto. Porque, senão, para contratarmos uma babá para a nossa residência, nós também não podemos averiguar. Porque, se ficar provado que averiguamos, vamos pagar a indenização por danos morais. Estou radicalizando, talvez, mas estou dando um exemplo de que tudo depende das circunstâncias, se é razoável ou não essa investigação, me parece. Não é um caso de solução única, vai depender, mais uma vez, das circunstâncias do caso concreto. Daí a importância até do novo CPC, o professor Thomas mencionou que quando vocês examinarem o projeto de CPC, quando for aplicável a proporcionalidade ou a ponderação, o juiz vai ter que fundamentar concretamente quais foram os fatos que levaram à prevalência de determinado princípio sobre o outro. Vai ficar ainda mais difícil exercer a função jurisdicional, mas isso aí é um ônus, né, que nos cabe. Terceiro caso, para terminar, o tempo já está acabando, e o quarto caso dos provadores da Souza Cruz vai ficar realmente para leitura. Mas vamos falar pelo menos do terceiro caso, do caso do Vigilantes do Peso. Como vai? Esse caso, como eu já disse antes, foi tratado com todas as vênias como um caso rotineiro nas instâncias ordinárias. Não é uma crítica, é uma constatação. Ficou fixado, eu tenho que falar dos fatos, né? Obviamente, quando se trata de ponderação, que essa moça, essa senhora, ela era empregada dessa empresa que todos conhecem, de Vigilantes do Peso, Marketing Limitada, lá em São Paulo. E ficou anos e anos atuando como orientadora de peso, né? Parece que esse é o nome. São as pessoas que dão as orientações para os usuários, para os clientes dessa empresa. E depois de muitos anos em que ela tinha um peso normal, vamos dizer assim, ela começou a engordar, do nada. Começou a engordar fortemente. E ela tinha assinado um contrato quando foi admitida, e esse é o ponto importante. Os fatos são decisivos na ponderação. Seria diferente se os fatos fossem outros. Isso é importante perceber. A cláusula contratual, nesse caso, era mais ou menos a seguinte, eu vou falar de memória, não dá para ler, etc. A pessoa que está sendo contratada pela empresa Vigilantes do Peso se compromete a não engordar. Essa era a cláusula. Não era, vou falar uma outra cláusula ideal, vamos dizer assim, a pessoa se compromete a seguir rigorosamente as prescrições que essa empresa prescreve para os seus usuários, para os seus clientes. Seria bem diferente. Não é? Mas essa cláusula dizia, não pode engordar. E quando ela começou a engordar, ela foi chamada. Houve o exercício pedagógico do poder disciplinar. Não foi mandada embora de cara, mas ela foi chamada para se explicar. Ela falou, não sei o que está acontecendo, e foi chamada, e teve reuniões, ela foi execrada em reuniões, etc. E não conseguiu emagrecer, continuou engordando, e tomou justa causa. Justa causa. Porque descumpriu a cláusula do contrato de trabalho. Esse é o ponto. Se tivesse sido mandada embora sem justa causa, o caso seria muito mais difícil. E se ela tivesse entrado na justiça, mandada embora sem justa causa, e tivesse entrado na justiça e falado, fui discriminada, seria um caso mais difícil. A causalidade, a relação de causa e efeito, ainda que houvesse a causalidade, recebeu as verbas rescisórias todas, mas não. Aí ela tomou justa causa, depois de 15 anos de emprego, sem nunca ter sido chamada a atenção de mais nada, só porque engordou. Esse é o ponto que choca, me chocou pelo menos. Só que não chocou os colegas, do primeiro e do segundo graus, né? Primeiro grau, descumpriu a cláusula, caso fácil. Mantida a justa causa, não tem direito a nada. E ela pediu as verbas rescisórias e pediu indenização por danos morais. Por isso é que eu falo do radar constitucional. Naquela enchente de casos de São Paulo, eu compreendo, né? Eu sei o que é. Sei muito bem. Já está quase acabando, mas eu vou terminar rapidamente esse caso.
No segundo grau, claro, indenização por danos morais. O segundo grau manteve. A decisão do Tribunal Regional de São Paulo manteve. Ela entra com o recurso de revista, alegando, e ainda bem que tinha esse canal processual forte, porque não alegava só princípio da dignidade da pessoa humana, né? Desculpem, só. Vejam um pós-positivista falando assim, mas não é? É mais difícil, né? Violar princípio, recurso de revista por violação de princípio é muito difícil, né? Mas é possível, mas não é tão forte. A alegação foi relativamente fácil. Violação do artigo 482, letra qual? G, né? Nem lembro. Porque foi por descumprimento, foi por insubordinação ou indisciplina, a catalogação. Ela descumpriu a norma contratual, foi indisciplinada, foi insubordinada, porque engordou, né? Então, a violação foi do artigo 482, a linha tal da CLT. Agravo de instrumento denegado, recurso de revista denegado, agravo de instrumento para cá. O relator, ministro Caputo Bastos, estava trazendo voto, negando provimento a um agravo de instrumento, e aí acabava o caso. Acabava mesmo. Eu levantei a questão, e aí tem as notas degravadas, que parece que, não sei se foram impressas as notas? Tem uma discussão aqui longa. Se não foram impressas, pelo menos eletronicamente tem. Se quiserem ver. E eu discuti muito, falando o seguinte, que a cláusula em si era absurda, porque exigia algo impossível, não engordar. Até no direito civil, é cláusula de objeto impossível, nem precisava de princípios constitucionais, bastava aplicar o velho e bom direito civil. Né? Cláusula de objeto impossível, a cláusula era impossível, então não se pode dizer que havia indisciplina ou insubordinação, porque ela tinha engordado. Não havia nenhuma alegação, no caso, de que ela tinha deliberadamente descumprido as determinações da empresa Vigilantes do Peso. Era muito diferente. Então, eu divergi, o processo, o ministro Caputo manteve o voto, e eu dava também a indenização por danos morais, porque me pareceu que ela foi execrada pelo que aconteceu. Saiu na Globo, ela foi entrevistada, vocês devem ter visto depois. Eu só vi depois também, fiquei confortado porque com as declarações dela. Falei, bom, acho que o meu radar aí estava bom. Mas é uma posição. Aí o ministro Renato, depois de muito tempo, trouxe o processo em vista, me acompanhou para entender que não havia realmente justa causa, as verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada eram devidas, mas ele não me acompanhou na indenização por danos morais. Ele entendeu que a empresa de conceito aí pode estabelecer cláusulas que assegurem que os empregados dela sejam comprometidos com os ideais dessas empresas, o que, em tese, é razoável. Não divirjo disso em tese. Há todas as matérias a respeito, Folha de São Paulo escreveu, fez um caderno sobre isso, as empresas de conceito, quando a ideologia é mais importante do que a técnica, isso na época saiu, foi mencionado o caso. Esta é a senhora, mas dos Vigilantes do Peso. Eu só vi depois também, não foi por isso. Mas, no caso concreto, há registro de que ela foi realmente humilhada, execrada e tal, e eu daria a indenização por danos morais. Quanto aos provadores da Souza Cruz, eu lamento muito, mas o tempo é muito pequeno, eu vou dar uma discutida aí com o conselho da escola para ver se aumenta o meu tempo, porque realmente é impossível, ou então vou ter que diminuir muito o esquema, né? Eu acho que é mais razoável também. Oi? Desculpa? Aumenta o tempo? Tá bom. Tá certo. Então, o Lins já está me sinalizando com toda a razão. E eu vou dizer o seguinte, o caso dos provadores da Souza Cruz foi muito interessante, foi muito divulgado. Eu fiquei com o voto vencido do relator original, ministro Augusto César de Carvalho. É a discussão do painel sensorial. Os empregados eram contratados e afastados da atividade normal para ficar fumando o dia inteiro. Fumando. Eles já eram fumantes, eu sei, ninguém aprendeu a fumar lá. E saíam do trabalho normal e ficavam lá. Até queriam, havia uma disputa para trabalhar. Mas é um caso muito interessante, leiam o voto vencido do ministro Augusto César de Carvalho e leiam o voto predominante do ministro João Oreste Dallazen, muito bem fundamentado, e ele, paradoxalmente, só vou falar mais isso, Lins, ele fez o seguinte, ele entendeu com a maioria
que a atividade não era ilícita. Não, ele não teria como proibir a existência do painel sensorial por falta de lei, princípio da legalidade. Mas ele reconhecia que essa atividade era lesiva à saúde desses trabalhadores, razão pela qual ele deu provimento ao recurso de revista do Ministério Público do Trabalho para restaurar a indenização por danos morais coletivos que tinha sido fixada na instância regional e que tinha sido tirada na 7ª turma do tribunal. Então, paradoxalmente, ele manteve a atividade como lícita, permitiu a continuação da atividade, mas ele salienta, a fundamentação dele é muito interessante, que há atividades lícitas que são lesivas e que ensejam indenização por danos morais coletivos. Eu fiquei surpreso, eu daria pelas razões que eu acabei de expor, eu daria indenização por danos morais coletivos, porque, para mim, a atividade era ilícita, porque lesiva à saúde dos trabalhadores. Mas convergimos na restauração da indenização por danos morais coletivos. Leiam as decisões, que são muito interessantes, as notas degravadas também são muito ricas. E eu quero agradecer muito a todos a atenção, pedir desculpas pela forma desencontrada e improvisada da exposição, porque, realmente, quando se trata de casos difíceis, de ponderação de direitos e de princípios em contraste, em colisão, é difícil fazer uma exposição absolutamente cartesiana, dogmática, porque depende muito do feeling, depende muito do senso de justiça e da técnica também, da técnica processual. Eu só quero dizer a vocês que eu fico muito feliz que seja possível a todos nós discutirmos questões que me parecem tão relevantes e que são essenciais para tornar realmente realidade as promessas constitucionais de justiça social, de igualdade, de isonomia e de democracia que a Constituição brasileira democrática de 1988 oferece a todos nós. E é dever nosso tornar isso realidade. Se nós não fizermos isso no campo do trabalho, ninguém mais fará. E eu conclamo todos vocês a percorrer essa luta e essa viagem que para mim já é de muitos anos e que para vocês apenas começa. Mas eu tenho muita satisfação de conclamar todos a compartilharem desses ideais e dessa luta em prol da transformação da realidade brasileira em algo melhor, em algo que vale a pena ser vivido. Felicidade a todos, sejam muito felizes na função jurisdicional. Boa sorte. Muito obrigado.